Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 11 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Primeiramente, como sempre, a gente parte da análise do mini índice, um mini índice que aqui nós temos um mini índice no gráfico diário à direita e no gráfico de 1 hora à esquerda. Tá? E na minha outra tela, porque eu tenho uma outra tela aqui na esquerda, eu tenho um mini índice no gráfico semanal. Tá? Então, a análise de hoje é uma análise triple screen. Né? Inclusive o meu desktop, ele é chamado triple, né? Porque esse tipo de análise é defendido pelo Alexander Elder, que eu citei até no vídeo de ontem, né? Um dos maiores traders aí da atualidade, médico, psiquiatra, né? Trader, escritor, enfim. E no livro dele, Aprenda a Operar no Mercado de Ações, ele fala sobre isso, sobre essa técnica, né, de você olhar os 3 prazos. Né, e para o swing trade, os 3 prazos mais importantes, né, são o gráfico de 1 hora, o gráfico diário e o gráfico de semanal. O gráfico de 1 hora, o de 60 minutos, ele serve para a gente olhar o detalhe, tá? Ali, né, a vírgula, né, a verruga, o detalhe do detalhe, né, os poros da pele. É o gráfico de 1 hora. Tá? Porque se os gráficos, né, o que está acontecendo nos gráficos estiver alinhado, isso é o mais importante, né? É ideal que eles estejam alinhados. Então, vamos dar um exemplo de hoje, por exemplo. Né? Eles podem não estar alinhados na mesma tendência, mas o que está acontecendo num prazo, ele deve ter, de certa forma, digamos assim, um encaixe, né, em relação a outro prazo. Então, o gráfico diário, hoje o candle foi um candle de alta no gráfico diário, né? Foi praticamente um doji, um candle de dúvida, com pavios na parte superior e na parte inferior e o corpo muito pequeno, tá? E aí o gráfico diário, ele tinha a média móvel de 8 períodos aqui, né? Exatamente em 106.703 pontos, tá? No gráfico de 60 minutos, no pregão de hoje, nós tivemos um grande movimento de alta. Tá? Nós tivemos esse candle barra elefante, aí os preços andaram de lado, caíram até a média de 20 períodos e estão se lateralizando. Hoje eu fiz um estudo, né, por volta de meio-dia, meio de pouco, do gráfico de 1 hora. Tá? E eu tracei estas duas linhas. Eu tracei enquanto os preços estavam aqui, ó, assim. Esse foi o meu estudo. E isso é uma das coisas mais básicas que todo grafista deve fazer, tá? Então, iniciou um determinado movimento, você traça as linhas de tendência, tá? Seja LTA, linhas de tendência de alta, ou LTB, linhas de tendência de baixa, tá? E aí a gente pode ver que quando o preço ele se encontra com essas linhas de tendência. Aqui no gráfico diário, por exemplo, opa, isso aqui é uma seta. No gráfico diário nós temos uma linha de tendência aqui, ó, né? Veja bem que nós temos uma linha de tendência, ó, uma linha de tendência de baixa, tá? Aqui e outra aqui embaixo, tá? Essas são as LTBs. Então a gente tem que ficar muito atento a essas LTBs e as linhas de tendência. E as linhas de tendência, elas são, né, os parâmetros gráficos mais básicos e a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, veja bem, os preços subiram hoje, mas não conseguiram romper a média de 8 períodos, tá? E não conseguiram romper a LTB do gráfico diário. Então é muito arriscado, né? Na verdade, não é que nem é arriscado, não é sensato, não é técnico, né? Não é uma questão técnica, você não é uma atitude, uma decisão técnica, você comprar, igual aqui, ó, né, no movimento de alta, antes de você esperar um rompimento dessa LTB, tá?
Porque o movimento, olha só, essas duas setas eu tinha traçado mais cedo quando eu tracei as LTBs. Eu peguei e falei, olha, nós estamos no movimento de expansão, precisamos de uma nova onda, uma onda de correção e uma onda de expansão. A onda de correção foi feita, né, a LTA foi respeitada e agora os preços têm que retomar, né, a alta, se de fato esse aqui é um pivô de alta. Tá? E o ideal também é que rompa a média de 8 períodos do gráfico diário. Então, isso daqui que eu estou falando aqui no... Né, tudo isso que eu estou falando, isso aqui são coisas básicas, tá? De análise técnica, análise gráfica. E que é o mínimo que todo mundo tem que fazer. Tá? Você pode ver que, olha só, os preços, embora nós tivemos esse candle barra elefante, o ADX ele está em 22, ele está abaixo, né? Tem que estar no mínimo 30. Ele não conseguiu ultrapassar de 30, ele chegou a 29, bateu em 29 e caiu. Tá? Então, assim, ele nem chegou a acionar setup de compra, nem nada. Porque, né, quem comprou, se não levou para o swing trade, né, se comprou aqui, ó, na iminência dessa alta, né, e o stop está lá embaixo, foi estopado. Tá? O pregão foi estopado. Então, assim, operações contra a tendência, elas são muito ruins. Tá? E são as que têm a relação risco-retorno menor. Então, o gráfico diário ele precisa estar alinhado com o gráfico de 60 minutos. Tá? Nós temos um pivô de alta. Beleza. Se os preços romperem, né, a média de 8 do gráfico diário e a LTB, beleza, né? Ele vai, olha só, ele tem que fazer uma expansão aqui. Aí ele precisa fazer uma correção. Essa correção ela tem que ser pelo menos aqui, na média de 8, que é aqui no caso é uma resistência importante. Quando for rompida, ela vira suporte, porque suporte é uma barreira que se encontra abaixo do preço. Resistência é a barreira acima. E resistências, depois que são rompidas, viram suportes. E os suportes, depois de rompidos, viram resistência. Então, o que nós temos? Nós temos na resistência da média de 8, que se rompida, os preços eles precisam fazer pullback, tá? E necessariamente não precisa ser um candle também de baixa aqui, pode ser no mesmo pregão, no mesmo dia, a gente pode ver esse movimento aqui, ó, de alta, um pullback, porque uma resistência importante, os preços eles têm que fazer correção até ela, você espera o pullback e a retomada do movimento de alta. E é aqui, nessa onda, né, nessa 1, 2, 3, 4, nessa quinta onda que você entra, tá? Que é o ideal. Isso se for o caso de subir, mas o DMI do gráfico diário não está mostrando que vai ter uma reversão. Não está mostrando, porque DI- está acima de DI+, mostrando tendência de baixa, e o ADX, essa linha branca que mostra a força da tendência, está em 54. Né, um nível absurdamente alto. Então, o movimento de hoje se configura como uma correção. O que eu acho, né? Agora eu vou abrir aqui, ligar a minha bola de cristal, né? Ligar minha bola de cristal como um bom palpiteiro. O que eu acho que vai acontecer? Para mim, essa alta vai ser insustentável. Para mim, pregão de amanhã vai retomar a queda. Para mim, os preços não vão segurar aqui, vão cair, e aí você precisa esperar. Opa, dessa vez não foi a seta está aqui embaixo, para mim vai vir aqui, tá? Vai testar esse fundo, vai fazer uma correção, porque nós temos que esperar uma onda de correção, vai fazer um pullback na média de 20, né? Porque a média de 20 períodos, né? Ela tem que virar, então ela vai fazer esse movimento aqui, e aí os preços vão retomar a queda. E aí é aqui que fica interessante um swing trade, tá? E aí quando na formação dessa perna aqui, né, será a formação de um candle baixista aqui no gráfico diário, tá? Porque para mim esse movimento aqui é uma correção na média de 8 do gráfico diário, tá? Para mim a super tendência de baixa continua, porque o ADX está muito alto. Então esse é o meu palpite. Vamos ver se a minha bola de cristal está funcionando perfeitamente ou não. O dólar, ele fez um movimento lateral. Esse movimento lateral, ele é como se fosse uma correção, tá? Porque quando as forças compradoras estão muito fortes, os preços não caem até as médias, eles andam de lado. Tá? Eles vão andando de lado até que a média vai subindo, toque, né, o preço e a média se encontrem e ele retoma o movimento de alta.
tá? Mas o candle de alta, mesmo sendo altista, né, de alta no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos não se configura como padrão gráfico, né? Tem que esperar. Se os preços oscilaram acima e abaixo da média de 20 períodos e as médias estão emboladas, né, o ideal é, né, o ideal não, tecnicamente, eu tenho mania de falar o ideal, né? Tecnicamente, você tem que esperar um movimento, um pivô de alta. Você tem que esperar os preços subirem, romperem essa região de resistência, né, que já foi testada 3 vezes, romperem, fazerem o famoso pullback, tá? E retomar o movimento de alta. E aqui que fica interessante um swing trade. Para mim, dólar vai voltar a subir amanhã. Para mim vai continuar esse movimento aqui, ó. Tá? Essa é a minha previsão da minha bola de cristal para o dólar amanhã. O dólar fez um repique. Repique é quando os preços eles caem, eles não tocam na média e eles já voltam a subir. Não foi nenhum movimento de correção, foi um leve repique. Tá? Esse é o termo técnico que o mercado estabelece, né? Aqui nós tivemos um repique, olha só. Aqui embaixo, aqui nós tivemos um repique. Não, aliás, foi uma correção na média de 3, né? E aqui nós temos um repique. Tá? Mas aí nesse movimento de alta de amanhã, pode ser que a média de 8 encoste no preço também. Então, temos que ver e esperar. Então é isso aí. Tá? O ideal é você entrar nesse for o caso, se a minha bola de cristal estiver certa, é entrar aqui no swing trade e no mini índice entrar aqui embaixo, né? Então, esses aí são as expectativas da minha bola de cristal. É o SP500. O SP500 segue firme e forte rumo ao próximo alvo de Fibonacci em 3.886 pontos. Tá? Olha só, a volatilidade. Olha como que a volatilidade é muito grande, né? Na fritada dos ovos, os candles, olha só. O candle do pregão de hoje, do de ontem, do de segunda-feira, sexta-feira, quinta-feira, tudo é baixista, tudo é vermelho. Tá? Eles são vermelhos assim, por quê? Porque na fritada dos ovos, tá, os preços oscilaram. Foi para cima, foi para baixo, mas fechou o dia com os preços caindo mais do que subindo, né? Então caiu mais do que subiu, tá? Na fritada dos ovos. Só que aí, ao invés, né, de ter um padrão gráfico bacana, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vem, aí faz uma correção na média de 20, beleza, retoma a queda e rompe já esse fundo e vai em direção, não. Ele tem que segurar, tem que formar um candle de força contrário, aí ele segura na média, volta a cair, segura na mesma região de suporte, não consegue romper, volta a subir com o candle barra elefante. E aí depois desse candle barra elefante, esse aqui é gráfico de 1 hora, esse candle barra elefante, nós temos um gap de baixa, tá? Porque os preços, aliás, minto, gap de baixa não, foi um candle barra elefante, nós temos um gap de alta aqui, ó, porque fechou aqui, aí teve um gap de alta, e aí assim que tem um gap de alta, com os preços subindo, né, acima da média de 20, a gente acha que vai engatar uma alta, não engata, tem um candle baixista, aí depois já tem um candle de alta, enfim, ele oscila muito sem formar topos e fundos descendentes ou ascendentes. Ele oscila muito dentro de um range, tá? Dentro de um range aqui, ó. Ele fica aqui, ó, dentro desse range. E aí tem muita volatilidade. Então, se você entrar aqui dentro, o movimento de alta, ele aciona seu stop, dependendo de onde que você tá. Né? Você entra vendido aqui, mas da bobeira o movimento de alta, ele aciona seu stop. E você entra comprado, o movimento de queda aciona seu stop também. Tá? Por isso que em movimentos de lateralização não se opera em lado nenhum. Você vai ficar vendo o seu saldo subir, cair, e isso só vai gerar ansiedade, né? E aí para no final do dia, nas últimas 4 horas, né, o SP500 vir e fechar em queda, né? Né, como diz o pessoal, é um samba do crioulo doido, tá? É muita volatilidade, muita. O mercado americano tem uma volatilidade imensa e mercados assim são ruins para operar, tá? O pessoal fala assim, volatilidade, eu quero aproveitar da volatilidade para operar e tal. Tá, né? Se você for no gráfico, vamos ver se tem um gráfico de... o gráfico de 5 minutos aqui não tem liquidez muito não, né? A não ser que você vai no gráfico de 5 minutos aqui, ó. Olha só, aí veio, aí ele formou um candle de baixa,
Aqui teve uma agulhada de venda. Né? Olha só, o DI menos cruzando acima do DI mais, o ADX subindo, ele estava abaixo, né? Ele estava lá na região de 15. Né? Então você tem que desconsiderar o ADX aqui. Então aí que formou ó, um candle de baixa, e aí ele veio fazendo repiques, mas veio caindo. Então beleza, se você operou aqui, né? Você entrou aqui neste ponto exato aqui, né? O cruzamento das médias, empurrando a banda de Bollinger para baixo. Aqui sim, aqui estava tudo alinhado. Mas aí quando ele já chega no final da exaustão, ele já fica totalmente maluco, tá? Porque ele sobe, aí ele, em vez de fazer um pivô de alta, ele não faz o pivô de alta, não segura na média, volta a cair, e aí volta a subir, então ele já fica totalmente, né, desregulado aqui, sendo que a tendência, ela acontece em janelas, tá? Aqui dentro dessa janela aqui, ó, nós tivemos uma tendência de baixa, uma perna de baixa, tá? E o ponto técnico que seria possível você entrar seria aqui, ou abaixo deste candle, ou abaixo do candle barra elefante, tá? Aí aqui sim, aqui tem parâmetros técnicos. Repito, né, para fechar esse nosso vídeo de hoje. Candle barra elefante, formado sobre a média de 20 períodos, as três médias, média de 3, 8 e 20 períodos, viradas para baixo, em movimento descendente, tá? Depois que formou o candle barra elefante, os preços eles já estavam empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo. No DMI nós temos o cruzamento do DI- acima do DI+, né, com o DI- subindo e o DI+ caindo, tá? O ADX que não estava lá aquelas coisas. Vamos ver onde que estava o ADX aqui. Vamos ver aqui nesse ponto. Estava em 20. O ADX aqui, ó, estava em 20. O ideal é 30. Então, assim, né, o ADX não estava a 30. Mas aí, em prazos intradiários, talvez o ADX, você esperar o ADX a 30, você vai ficar de fora de um trade como esse. Tá? A única maneira de você ter a resposta para essa pergunta, se é importante o ADX estar a 30 ou não, são backtests. Hoje foi. Né, foi. E aí é o seguinte, qual que é a saída do trade? No setup agulhada do Didi, aqui foi uma agulhada de venda aqui. Tá? Você espera, esse candle sofreu agulhada, as três médias transpassaram dentro do candle, nós temos que esperar o próximo candle, e aí você entra vendido abaixo dele. Aí olha só, os preços subiram, e aí caíram, aí aqui você entrou vendido. Você sai do trade, ou seja, você vai só comprar, depois que a média de 3 cruza a média de 8. Então foi aqui, ó. Tá? Então vamos ver quanto. Peraí. Vamos aqui. Foi aqui a entrada com até aqui, ó, tá? Até esse ponto aqui. Então foi 38 pontos no SP500, tá? No gráfico de 5 minutos. Então aqui, ó, foi bacana. Aqui é fácil, a não ser o ADX, aqui foi fácil identificar. Tá muito fácil. Mas aí nos outros momentos não, né? Na grande parte dos momentos não foi. Por exemplo, aqui subiu, ó. Aqui você fala, formou um pivô, aí o pivô de alta foi confirmado. Beleza. Olhando só para os candlesticks, nós tivemos um pivô de alta. Mas foi abaixo da média de 20. A banda de Bollinger estava muito afastada. Não é à toa que quando os preços aproximaram da banda de Bollinger, eles voltaram a cair. Tá? Então, é necessário esperar os preços empurrarem a banda de Bollinger. Tá? Seja para baixo, na perna de baixa, ou seja para cima, na perna de alta. Ok? Então esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida aí, só fazer nos comentários. Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.